Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tenho um convite especial para vocês. Eu quero que vocês acompanhem a nossa receita de pizza sem glúten, que é uma delícia. Então, bora lá fazer a massa? A gente vai agora fazer o pré-fermento da massa, tá? Onde a gente vai colocar uma colher de fermento biológico instantâneo, uma colher de açúcar e meia xícara de água morna. A gente vai misturar bem esses três ingredientes e isso vai ativar o fermento e vai espumar. Então a gente deixa esses ingredientes misturadinhos, descansando um pouco e aí daqui a pouquinho a gente volta para continuar a fazer a massa da nossa pizza. E agora que o nosso fermento já cresceu, a gente vai pegar um bowl, vai colocar o mix de farinha, são 3 xícaras de mix de farinha. Se o mix de farinha de vocês já tiver fibra psyllium na sua composição, não é preciso colocar, tá? Mas o meu não tem, então eu tô colocando meia colher de fibra psyllium. E eu vou colocar também o sal. Vou misturar estes ingredientes secos. E aí, lá no meio eu vou colocar o meu pré-fermento. Vou colocar o azeite. Vou colocar o ovo. E vou ir misturando, vou incorporando. Depois que eu já misturei um pouquinho, eu vou começar a adicionar a água morna, tá? Eu tenho aqui meia xícara, mas eu vou adicionando ela aos poucos, tá? Então eu coloco quase tudo, mas eu deixo um restinho para, se necessário for, acrescentar depois. Então eu misturo com a colher. A massa tá bem seca, então posso botar o resto da minha água dentro. E aí depois que eu terminar, não conseguir mais misturar com a colher, eu vou entrar com a mão, tá? Então a gente vai sovar esta massa de pizza. Vai incorporando os ingredientes. Quando já estiver ruim de fazer essa sova dentro da bacia, a gente pode colocar ela no balcão. A gente vai sempre agregando, tá? Se precisar, depois a gente coloca mais um pouquinho de água, mas primeiro é importante que os ingredientes estejam bem misturados, porque essa massa a gente vai ter que depois abrir com o rolo, então ela não pode ser muito líquida. Ela precisa ser uma massa mais firmezinha, assim, tipo massinha de modelar. E, ó, a minha massa ela tá bem seca, então eu vou colocar um pouquinho mais de água morna. Não, mas assim a gente é de golinho em golinho, tá? Então agora a gente vai misturando estes ingredientes mais uma vez, até que ela fique uma massa gostosinha, tipo massinha de modelar. Ela não pode ser pegajosa na mão, nem na bancada, mas ela também não pode ser esfarelenta, assim, muito seca. Então a gente tem que ir sovando e percebendo a medida. Vocês viram que eu coloquei só um golinho de água e ela já, ó,
não tá mais esfarelenta, ó. Ela tá com textura de massinha de modelar mesmo. E agora que a massa já tá em ponto de massinha de modelar, eu vou pegar um saquinho plástico, vou colocar essa massa dentro e vou guardar ela dentro da geladeira para ela crescer dentro da geladeira. E aí de noite eu vou retomar ela para fazer a pizza pré-janta. E a gente se encontra lá. Então, pessoal, acabou que ontem a gente não fez a pizza à noite e a massa ficou guardadinha, crescendo na geladeira. E hoje a gente vai preparar ela para fazer uma pizza para janta, tá? Na verdade, são 2 pizzas. Essa massa, ela rende 2 pizzas. Então, a gente tira da geladeira, dá mais uma amassadinha, porque ela sai da geladeira por fora bem úmida, né? Por ter trabalhado esse fermento durante a noite. Então, a gente vai pegar esta massa e vai tentar partir ela mais ao meio possível, para a gente poder fazer 2 pizzas. E aí, vocês podem ver que eu vou usar um tapetinho de silicone, porque a massa sem glúten, ela não tem a mesma elasticidade. Então, a gente precisa desse tapetinho para auxiliar o transportar essa massa para a forma depois, tá? Então, a gente pega esta massa de pizza, a gente vai abrir ela em cima do tapetinho. E como eu quero fazer uma pizza com borda, eu preciso que ela fique bem fininha, tá? Então, a gente vai abrindo ela. Não é assim muito simples abrir a massa quando ela não tem elasticidade, então a gente vai tentando da melhor forma possível com o rolo. Ela é uma massa diferente de trabalhar do que a massa de pizza tradicional, que é com glúten, que é feita com farinha de trigo. A fibra psyllium, ela auxilia um pouco nessa elasticidade, mas ainda assim não é igual. Então, a gente vai abrir e vai tentar deixar o mais redondinha possível essa massa, para a gente conseguir fazer uma borda recheada nela. Então, a gente vai assim desenhando ela, para ela ficar o mais redondinha possível. Eu gosto de pizza com massa bem fininha, então eu tento abrir ela o máximo possível. Então, pessoal, agora que a nossa massa está bem esticadinha, bem fininha, assim, o máximo possível redonda, a gente vai transportar ela para forma de pizza. Então, a gente pega com o tapetinho, coloca a forma de pizza. Agora, ainda antes de soltar, dá para dar uma centralizada nela, ó. E aí a gente vai soltando do tapetinho de silicone. E aí assim a gente vai ajeitando agora. Como eu disse para vocês, eu vou fazer com borda recheada, então a gente precisa que a massa fique um pouquinho maior do que a forma. Agora, quem não vai fazer com borda recheada, já pode colocar a forma em cima da massa e cortar direitinho do tamanho. Para fazer essa borda recheada, a gente vai usar requeijão cremoso. Então, a gente vai fazer o entorno dessa pizza com requeijão cremoso. Pode ser uma camadinha bem generosa.
Aí a gente vai dobrar essa massa para dentro. Agora que eu já dobrei toda a borda da pizza, eu vou pincelar molho de tomate diluído em água, tá? Eu faço meu molho de tomate caseiro bem concentrado, então eu diluo ele em água aqui para ele ficar bem líquido, e aí eu vou pincelar para deixar essa massinha mais úmida. Então eu vou pincelar o molho de tomate na bordinha, inclusive, que a ideia é que ele não rache que a massa não rache com esse molhinho de tomate, então ela vai ficar bem úmida. Precisa ser molho de tomate? Não, precisa ser alguma coisa úmida. Como a gente vai usar molho de tomate, eu já aproveito ele. Mas eu já fiz com água, já pincelei leite e os formatos funcionou. Inclusive quando a gente faz pizza doce, a gente costuma pincelar leite na massa. Então a gente vai, ó, deixar essa massa bem úmida. E aí, com um garfo, a gente vai furar todo o centro desta massa, que é para ela não criar bolhas na hora que ela for crescer no forno. E a gente vai deixar esta massa crescer por cerca de 20 minutos ainda, que é para ela ficar maciazinha. E aí, depois a gente vai assar ela no forno. Enquanto que a gente deixa essa massa crescer, eu vou abrir a outra massa e a gente volta depois para continuar. Gente, essa massa ela já cresceu por 30 minutinhos. Agora a gente vai pincelar mais um molhinho de tomate nela, para ela ficar bem molhadinha e não rachar no forno. Depois que a gente colocou molho de tomate por toda a massa, inclusive nas bordas, porque a borda é onde mais gosta de rachar. Então a gente vai colocar esta massa para assar no forno, que já está pré-aquecido, em torno de 20 minutos, tá? E aí vai depender do forno de cada um também, dá para ir dando uma administrada, né? Se ficar muito tostadinho em cima, pode desligar a parte de cima do forno e ligar a parte de baixo só, mas a ideia é que ela asse em torno de 20 minutos. Porque ela não vai ficar totalmente assada, que depois quando a gente colocar o recheio vai assar mais um pouquinho. Massinhas assadas, e agora é hora da gente rechear. Então, a gente vai colocar um molho de tomate, que agora eu deixei ele mais concentrado e não tão líquido. Então, primeiro passo, espalhar o molho de tomate pelas massas de pizza. Molho passado nas duas massas, e aí vai para a parte do queijo mozzarella, que isso na verdade é igual para toda pizza, né? Então eu compro geralmente a peça, ralo ele e aí a gente espalha queijo pela parte que tem o molho. Eu gosto de bastante queijo na pizza, então vamos caprichar aqui. E aí depois a gente vai fazer elas com 2 sabores diferentes. Então, mais uma pizza com queijinho aqui. E o recheio desta primeira pizza, eu moí uma calabresa. E aí a gente vai colocar calabresa moidinha e cebola roxa por cima para assar.
E aqui, ó, por cima da calabresa, uma cebolinha roxa. E para finalizar, um orégano. Tá bonita, né? E o recheio da outra pizza vai ser camarão. Então, eu tô descongelando o camarão dentro do vinho. E agora, eu vou tirar esse rabicho preto que tem dentro dele, ó. Porque isso é o intestino do camarão. Então, principalmente nesse camarão grande, que tem um risco forte, eu tiro fora. E aí, depois eu vou botar um salzinho temperado, fazer o camarão na frigideira e vai pra pizza também. Pro próximo recheio, a gente vai esquentar uma frigideira com azeitinho de oliva. Eu já escorri o vinho do camarão, agora eu vou botar um salzinho temperado nele. E aí, a gente vai botar na frigideira com azeitinho de oliva. E agora, ó, a frigideira bem quente, a gente vai botar o camarão, a gente vai botando ele aos pouquinhos, aí, porque senão ele vai criar água. Então, a gente coloca ele, ficou cor-de-rosa, pode colocar pra cima da pizza. E aí, ó, quando o camarão fica assim douradinho, daí a gente já pode tirar ele e a gente já vai colocando em cima da pizza. E aí, uma bela pizza de camarão. Vamos colocar um orégano também. E agora ela volta pro forno por mais em torno de 15 a 20 minutos. Para terminar de passar a massa, para derreter o queijo, né? E aí, quem gosta dela mais molhadinha em cima pode também ligar o forno só embaixo por um tempo, que daí ela fica mais... Mas tá linda, né? Pessoal, delícia, simplesmente maravilhosa essa pizza. E assim, ó, só faça. Se vocês gostaram, deixa o like, ativa o sininho para receber mais receitas. Se fizerem, me marquem lá no Instagram. E se vocês quiserem alguma outra receita, deixa nos comentários, que a gente vai tentar pesquisar, descobrir, testar, e aí eu faço pra vocês. Então, valeu, beijo pra vocês, e vou seguir jantando aqui a minha pizza, que tá uma delícia.